amores, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Emanuele Crona, tá bom? Pra você que tá chegando agora aqui no canal, deixa o like, curte, compartilha. Gente, subi aqui no Emanuele Beauty rapidinho, porque eu quero fazer minha depilação, mas só que eu tô arrumando mala, que eu vou viajar domingo, tô mega feliz. E não tive tempo, eu imaginei ter tempo de fazer uma make, tá aqui bonitona, mas não deu tempo. Então, como eu prometi pra vocês, eu vou fazer tô fazendo esse vídeo, né? Pra explicar pra vocês como foi, deixa eu fazer as contas aqui, março, né? Março, abril, maio, junho. Como foi que eu perdi 6 quilos em 3 meses, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito 880, né? Vocês vão entender porque eu tô fazendo essa introdução. Eu sou apaixonada por doce, né? A minha infância foi toda, assim, na igreja, né? A minha irmã mais velha, ela amava e ama cozinhar. E todo domingo eu e minha mãe, né? A gente estava assim, depois do culto, a gente ia pra cozinha, era o nosso programa de domingo. E ela preparava bolos, né? Eu e ela me falava os ingredientes, eu fazia pequena, né? No banquinho, né? Que eu não alcançava a pia. Lembranças maravilhosas. E ela fazia bolo para a família inteira, né? Quando não era ela, era a Mariângela, né? Quando a Mariângela fazia, minha irmã, ela fazia sozinha. Quando minha mãe fazia, eu fazia junto com minha mãe. Então eu cresci sendo apaixonada por doces. E no meu período da adolescência, isso deu uma diminuída. Na minha, assim, na minha juventude, né? No Brasil, na minha infância, eu era obcecada por doces, tanto que eu já ia nas festas, já pensando nos doces, já levava uma bolsinha, já pra roubar os doces lá do povo. E, deixa eu ver, na adolescência também, na juventude eu dei uma parada. Mas quando eu voltei aqui pra Alemanha, eu comecei a provar os doces daqui. E aí o Udo, né, meu ex-marido, que me acompanha aqui sabe, né, que eu fui casada, sou casada pela segunda vez, ele falava, cuidado, você tá engordando, mas isso, gente, eu engordei, eu cheguei aqui, eu tinha 47 quilos, também era muito magra. Mas aí já é outras questões, eu não comia porque eu não tinha alegria de viver, né, hoje em dia eu tenho em Jesus, mas eu não tinha alegria, eu tinha perdido minha mãe, sabe? Eu passei muita dificuldade, não falo não só financeira, mas eu passei muita dificuldade, assim, muitos problemas emocionais no Brasil, né? A perca de uma mãe, né? Eu sempre tendo muito cedo que me virar, né, pra trabalhar, muita decepção com meu pai. Então eu perdi muito apetite, né? Eu gostava muito, assim, de comer acarajé, coisas assim específicas, uma moqueca, mas eu tinha perdido apetite. Então muita gente pensava até que eu tava doente. Não, não era assim. Era que eu não tinha alegria de viver, então eu não tinha apetite, né? E tanto que muita gente comenta, ai, Manuela, você é uma pessoa feliz, você gosta de comer. Realmente, gente, eu gosto muito de comer. E eu tava até comentando com uma amiga minha hoje, quando eu voltei, quando eu comecei a trabalhar no asilo, que eu comecei na pandemia, né? Vai fazer 5 anos. O estresse, sabe? Eu não tinha uma rotina de comer, então tinha preguiça também de preparar minha própria comida. E aí, tipo assim, depois do trabalho eu falava assim, me leva ali no McDonald's, que eu não tô afim de cozinhar. Gente, daqui tá calor, por isso que eu tô aqui. O cabelo tá coçando, desculpa. Então, aí eu falava assim, me leva ali no McDonald's, um Burger King, ou pizza, ou no italiano, muita pasta. Então eu comia muita besteira, sabe? Por isso que quando eu vejo muitas mulheres falando e psicólogas que eu emagreci primeiramente, e é verdade, gente. Então, tô explicando pra vocês esse processo, né? Porque tudo em excesso é uma falta. Ou seja, eu ficava no Brasil praticamente sem comer, né? Sendo que eu tinha, né? Tinha pouco, né? Não tinha as condições que eu tinha hoje, tinha pouco, mas eu tinha condições de comer bem. Mas eu não tinha alegria, né? Pra comer. Hoje em dia, graças a Deus, obrigada, Senhor, tenho condição de comer bem. E aí, há 4 meses atrás, agora eu já me alimento saudável, há 4 meses atrás, comia, parecia que tava passando fome, você tá me entendendo? Que tem que ter o equilíbrio. Eu peço muitas vezes o equilíbrio. Então, eu tava olhando, vou mostrar aqui a foto pra vocês agora. Vou até marcar aqui no vídeo 4h32. Eu fui no Brasil e Ira falou assim, meu amor, nunca vi você comendo desse jeito. Não tá normal isso não. E eu implicando com ele, chegou uma vez até que eu discuti. Falei, me deixa, eu quero como que eu quiser, sabe? Na ignorância, sabe? Como que eu quiser. E eu lembro que eu cheguei do aeroporto, eu parecia uma grávida faminta. Eu já saí do aeroporto, onde é que tem acarajé. A Ira falou, você não vai achar, já vai dar 11 horas.
Gente, não é que eu achei esse acarajé? Aí comi acarajé, aí comi um brigadeiro, assim, sabe, enorme ali no aeroporto Antônio Carlos Magalhães. E comendo feito bicho, ia dormir, não conseguia dormir direito, a minha barriga enorme, parecia que eu tava grávida em 2, 3 meses. E aí eu fiz essa introdução pra vocês, né, ter a noção. Então, quando eu vi essa foto, me deu, assim, muita tristeza. Eu não comentei com ninguém, não comentei com o Rafa. Eu falei, meu Deus, eu já fui modelo, eu não tô bonita, eu não tô me sentindo bem. Não, não pelo meu marido e não pelos outros, mas eu não estava feliz, eu não tava me sentindo bem. E eu fiquei uma época tirando foto que eu nem sorria mais, porque minha bochecha, né, tava aparecendo muito, assim, né? E quando eu andava, né, as minhas pernas uma ficava batendo na outra. Eu falei, poxa, as minhas roupas 36 não tá dando. E são roupas que eu gostava, e aquela agonia pra subir as calças, sabe? Eu pulando, gente, pra subir as calças. Falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou ter que dar um jeito nisso. Pensando, pensando, falei, e o chocolate? E eu tomo ele chocolate. Comprando, parecendo criança. Chegava lá no mercado, ia pra área de como é que fala? A parte ali do chocolate. Gente, eu só faltava, literalmente, por Deus, eu só faltava fazer assim, ó. Pegava um, pegava outro. Rafa, você acabava de dar risada. Aí eu olhando minhas fotos, sabe, vendo que minhas roupas não estavam mais entrando, não tava me sentindo bem. Eu sentando minha barriga dobrando, nunca tive barriga na minha vida. Eu falei, Jesus, isso tem que mudar. Não tô feliz. E aí comecei a procurar vários nutricionistas, né? Procurei um, não deu certo, não tava. E aí encontrei a Vanessa. Obrigada, Vanessa, te amo. Muito obrigada aí por esse apoio. E aí eu comecei, ela falou assim, começou a alimentação, começa a rotina. Eu falei, né, minha rotina, eu trabalho no período da manhã, trabalho no período da noite, né? Tem um beauty aqui também, né? Tanto que eu tô aqui, ó, no meu baby, na Manuele Beauty. Eu falei, realmente, eu tenho um pouco tempo pra cozinhar, mas, né, eu preparo minhas comidas. Ela falou, o que é que você come? Eu falei, miojo. Opa, isso, gente. Que vergonha, né? Miojo, chocolatezinho e biscoito e creme crack, tudo que engorda, cara, tudo que engorda. Ela regalou o olho assim. Ela Manu, vou pegar pesado com você, viu? Ela, quantos quilos? Você tá com quantos quilos? Aí eu notei aqui, ó, gente, 57,8. E eu tava protelando pra. Eu falei, eu tô com. E eu tava ousada, porque é tão de repente, né, que a gente vai perdendo ou ganhando peso. Eu falei, eu devo estar com 52, Ralph. Ele, não, você tá com 60, mas se pesar, você não tá normal, você tá comendo. E realmente, gente, eu tava comendo sem estar com fome. Isso não é normal, né? E aí eu falei assim, eu vou me pesar, vou criar coragem. Foi assim, me tremendo, gente. Eu sou muito dramática. Foi assim, me tremendo, me pesar. Quando eu vi a balança, 57,8, eu falei, poxa, eu posso chegar aos 60, eu no McDonald's duas vezes na semana. Falei, pô, pra chegar aos 60, cara, ó, um pulo. Aí procurei. E aí ela pegou pesado comigo, a Vanessa. Obrigada, Vanessa. Ó, guarde tudo, viu? Jogue fora, guarde tudo. Joguei os miojos todo fora. Eu sou assim. Se for pra fazer as coisas pela metade, eu não faço. Eu sou 8,80, eu procuro muito achar o meio termo, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sou assim. Sempre foi assim. Eu falei, Rafa, eu não acredito. Eu também não tava acreditando. Mas quando a gente fala na nossa mente que a gente vai conseguir, a gente acaba conseguindo. É questão de querer, gente, porque não é fácil. Eu sou a louca do chocolate. Eu falei, Ralph, vou ficar 2 meses sem comer chocolate, amor. Ele, não acredito. Eu falei, o quê? E aí, quando eu chegava no mercado e via a parte da prateleira, eu já me afastava. E quando alguém falava de doce, eu via alguma coisa no Insta, eu fechava o olho. E é isso, né? Aí, pois é. A Vanessa falou assim, Manu, né? Ela me chama de Manu. Manu, joga os doces ou esconda, tudo direitinho. Vou pegar pesado com vocês os primeiros 2 meses, viu? Quer perder peso? Falei, quero. Quer chegar a quantos quilos? 50. Entendeu? Hoje eu tô com 52, né? Me pesei hoje de manhã, tô com 52 quilos. Poderia estar com 50, poderia. Mas eu às vezes como doce, mas não como antes, né? Hoje eu comi uma barrinha de chocolate, 50%. Mas eu vou explicar pra vocês como é que eu perdi esses 6 quilos, né? 5,8. Bora arredondar pra 6, né?
Como foi que eu perdi 6 quilos? Os 6 quilos, como foi a minha alimentação? Eu cortei 100% o doce, cortei sorvete, McDonald's eu não vou mais, entendeu? E comi bastante saudável, bastante salada, sabe? Às vezes comi uma carne, não comi arroz. Eu passei fome, eu ia dormir com fome, entendeu? A barriga roncando, entendeu? E eu vou falar pra vocês assim, como foi. Eu vou falar assim, as opções de café da manhã, né? Que ela passou pra mim também. Ovo com pouquíssimo óleo, porque antes eu usava muito óleo. Acredito que até hoje eu uso, mas eu não uso mais o óleo de oliva, eu uso óleo de girassol. Pouquinho de óleo. Antes eu fritava o ovo com manteiga, hoje em dia eu não faço mais isso. E antes eu tomava café com leite, tipo assim, 100 ml de leite e duas colheres pequenas de Nescafé. Hoje em dia eu não faço mais isso. Gente, e eu vi a diferença. A diferença é gritante. O leite engorda demais. E o meu leite antes era gorduroso, hoje em dia eu só compro leite 1,8% de gordura. E aí o que é que eu faço? Eu coloco uma colher cheia de leite, 50 ml de água e 2 colheres de Nescafé, né? E eu coloco uma colher pequenininha de creatina também. Não vou dizer que o café fica aquela mil maravilha, mas eu já acostumei, eu gosto, gente. Tô feliz, sabe? As roupas estão entrando, tô me sentindo mais bonita, bem comigo mesma, sabe? E como eu tomo café, imagina antigamente, eu tomo, entendeu? Era 300 ml por dia, que eu tomo café 3 vezes no dia. Antes eu tomava leite e botava 2 pós de café, tá entendendo? Então era muito exagero. E hoje em dia, então, eu só uso, como eu tô falando pra vocês, uma colher de café. Outra opção também que eu fiz, um exemplo, eu comecei a fazer os meus pães, né, de aveia, fiz muita receita de pão, não gostei, mas mesmo assim eu comia. E aí hoje o que é que eu faço? Eu compro pão integral já no mercado, né? E uso também muito queijo de cabra, porque o queijo de cabra ele não é tão gorduroso quanto o queijo. Hoje em dia eu já como o queijo amarelo, né? Mas assim, meia fatia, um exemplo, no equilíbrio, sabe? Então, se eu comer pão, eu só como uma vez no dia. E croissant, nesses 2 meses eu não comi croissant, entendeu? Era só assim, iogurte natural. Primeiro eu vou falar nesses 2 meses, que ela pegou pesado comigo. Nos 2 meses eu não comi pão, né? Fiquei 2 meses sem comer pão. O que é que eu fazia? Assim, era meia fatia, entendeu? E sem manteiga, entendeu? Sem manteiga, sem queijo, sem presunto. E aí depois, né, que eu me saltei mais, né? Depois desses 2 meses. Iogurte natural, né? No máximo 3% de gordura. Aí eu coloco uma semente de chia e frutas, né? Corta as frutas, tipo assim, no máximo 8 unidades, né? Tipo assim, 8 uvas, ou 8 morangos pequenos, ou 2 pedaços de abacaxi. O que mais? Maçã também, gente. O maçã me ajudou e tá me ajudando bastante, assim, nesse processo de emagrecimento. Como muita maçã, assim, pra ir pro trabalho. Batata doce também, 50 gramas assim no café da manhã, ou às vezes à tarde, entendeu? Então, se eu comer de manhã, eu não vou comer de tarde, entendeu? Nessa balança. Cuscuz, 5 colheres de cuscuz, entendeu? Ou de manhã, ou de tarde, ou à noite. E quando era meio-dia, ou no jantar, bastante salada. Aí, pra não ficar enjoativo, sabe, sempre as mesmas coisas, eu fazia um vinagrete. Temperava a salada e botava o mel, né? Pra não sentir tanto aquela saudade do açúcar, né? E o que mais? Salada de cenoura. O que mais? Que mais? Suco, que eu sou apaixonada por suco. Eu comecei a misturar agora com água. Eu coloco a metade, né? Eu coloco o suco, né? Tipo assim, normalmente o copo é o quê? 50 ml, né? 100 ml, ou seja, 50% do suco, né, de caixa, que ele tem muito açúcar, esse suco que a gente compra no mercado, e os outros 50, 50, gente, esqueci de falar em português, desculpa, e os outros 50 ml eu coloco de água, entendeu? Eu só não diluo o água de coco, porque encontrei água de coco aqui na ADM, em outro mercado indiano, que é como se eu estivesse tomando água de coco no Brasil.
Então, é isso. E como eu não tenho costume muito de beber, né? Eu fiquei 2 meses. Eu tomo normalmente uma taça. Normalmente, quase sempre, né? Uma taça de vinho branco que eu gosto, o rosé. E aí também cortei também 100% a bebida, né? O drink. E foi, esses 2 meses foi mais ou menos isso, né? Bastante carne branca, né? Peixe, galinha, bastante salada, né? Como eu falei pra vocês. Achei também banana da terra nesse processo. Bastante crepioca também, comi bastante crepioca, queijo, presunto. Mas assim, o queijo branco, né? Aí quando eu me pesei, eu vi que eu tava com 54. Aí ela pegou e folgou mais. Eu falei, Vanessa, eu tô com saudade de chocolate, né? E aí ela falou assim, Manu, eu sei que você malha, que você é focada e tal. Realmente, gente, eu malho quase todos os dias em casa. Ela falou assim, então já que você tá conseguindo perder peso, tudo direitinho. Teve um mês que empatou, viu? Teve um mês que eu fiquei com 53 e fiquei com 53 porque eu comi muito doce. Mas aí agora eu tô, né, com moderação. Ainda mais que eu vou viajar, né? Porque toda vez que eu viajo eu engordo, então eu acho que começa na mente. Dessa vez, em nome de Jesus, vai ser diferente. Que eu quero chegar aí nos 50. Não desistir, não. Mas como eu cheguei a perder praticamente 6 quilos, eu tô fazendo um vídeo pra vocês, né? Que eu prometi. O que eu ia falar? Peraí. E aí, pois é, eu falei com ela que tava com saudade do doce e tal. Aí ela passou chocolate 50%, 2 barrinhas por semana e 2 vezes na semana uma bola de sorvete, porque o sorvete tem muito açúcar, gente. Eu ia, meu Deus, eu ia passar criança na sorveteria e não pedia, nem aguento comer isso, mas o olho, né? O olho é maior que a barriga, né? E aí eu, alguma coisa me mordeu aqui. E aí eu pegava 2, 3, aí com chantilly também, meu Deus, aquela calda também, tudo que eu tinha direito, né? E aí mudar os hábitos alimentares são tão bom, é tão bom, me fez tão bem. Eu me sinto mais disposta. Antes, quando eu comia qualquer horário, tudo bagunçado, sem regras, né, sem disciplina, né, que isso tem que partir da gente, eu ia dormir cansada, sabe? Tinha muita insônia. Hoje em dia eu me sinto mais disposta. Claro que é normal a gente estar cansada, né, por causa do trabalho. Somos seres humanos, não somos máquina. Mas eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais criativa. É, E foi isso, gente. Então eu realmente estou muito feliz, assim, de ter perdido peso. E o que é que eu faço também, gente? Eu uso também, nesse processo de emagrecimento, eu faço muita massagem facial. Uso o gel da Nivea anti-celulite também, né? E perdi. Eu ia colocar a foto da minha barriga, ela falou melhor não. Aí por isso que eu mostrei no rosto, né? Pra vocês verem que realmente. E essa parte aqui do osso, ó, eu amo, assim, porque eu sempre tive, né? Então, quando eu engordei, a gente sente assim, a gente vê, né? A gente se olha no espelho e a gente tem que se sentir bem. Então, mas nas primeiras semanas, nos primeiros meses foi difícil, viu? Porque eu vi a diferença assim. E eu achei também muito positivo, porque quando eu comia aquele miojo, parecia que a minha barriga tava esturricada, sabe? Quando você come algo que não é saudável. E hoje eu como saudável. E quando eu vou pegar aquele prato que eu tava comendo mais do que o Horácio falava, eu não acreditava, eu tava tão cega. E hoje em dia, quando eu vou num lugar, eu não como assim, pelo olho, eu como. Se eu tiver com fome, eu vou comer. Entendeu? E se eu ver que eu peguei pesado, aí na próxima refeição eu já pego leve, entendeu? Vou dar um exemplo pra vocês. O Ralph, ele me chamou pra jantar no restaurante tailandês. Comi porção normal, minha barriga esturricada, porque eu já não tô mais acostumada, sabe? Porque normalmente quando eu como arroz ou macarrão, são 3 colheres, entendeu? E aí eu fui e comi uma porção grande, né, de arroz e tal. Ai, me coisei aqui comer a planta. Pois é, a Rafa me levou pra almoçar, era 2h30 da tarde. E aí à noite eu peguei leve. Aí o que é que eu fiz? Quando deu fome à noite, eu não lembro. Eu acho que eu comi o cuscuz, 5 colheres de cuscuz. Gente, cuscuz, que se você quer emagrecer, come cuscuz. 5 colheres, entendeu? Aí ela chegou. E aí, como eu gosto de cuscuz com manteiga, o que é que eu faço? Eu coloco meia colher de manteiga.
Hi, amor, be here. Gente, desculpa, a Graf chegou. Ficou Kleis. E aí, gente, eu coloco meia colher, sabe? Pra gente também não passar tanta vontade. Então, comer saudável é tudo de bom. A minha nutricionista, o nome dela é Vanessa. Eu sempre tô postando ela lá no Instagram. Vão lá me seguir lá no Instagram. E é isso, gente. Tô muito feliz porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu pensava que em um mês eu ia perder tanto, mas não fique ansiosa. Se você é mulher, quer emagrecer, quer voltar a ter o seu corpo de adolescente, quer voltar a usar suas roupas, tudo é com o tempo, sabe? Eu emagreci, estou emagrecendo de uma forma saudável, né? Porque eu poderia ter perdido em um mês, né? Mas eu prefiro emagrecer saudável, porque isso também mexe com a nossa autoestima, sabe? Às vezes dá uma aumentada, às vezes dá uma baixada. Então a gente tem que estar feliz com a gente, não por provar nada pra ninguém, né? Mas pra estar bem com a gente mesmo, por questão de saúde também. E não se cobre tanto, né? Porque eu pensava, não, 1 ou 2 meses, mas eu tô muito feliz que nesses 3 a 4 meses o meu estilo de vida mudou, né? Eu posso estar cansada como for, gente. Eu não vou ficar comendo, eu não fico comendo besteira, sabe? Eu vou e preparo a minha comida. E isso que tem me feito tão feliz, porque eu pensava que eu não era capaz. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, quando eu tô com fome, eu tenho que comer naquela hora. Hoje em dia, não. Quando eu tô com fome, ir comer. Quando eu tô com fome, eu preparo a minha comida, né? Seguro a fome, então como uma maçã. Ou eu faço a minha marmita, gente. Eu comprei uma. Quem me acompanha no Instagram viu. Eu comprei uma sacolinha que eu levo no trabalho. Minha comida tudo certinho, tudo bonitinho. E às vezes quando eu não tô com fome, eu deixo lá. Entendeu? Então isso mudou muito assim. Melhorou bastante a minha ansiedade. Até hoje eu sou uma pessoa ansiosa. Mas me ajudou bastante, sou muito grata a Vanessa. E é isso, meus amores. Emagrecer é possível, tem que ter foco. E se uma hora do dia enfiar o pé na jaca, na próxima refeição pega leve. Qualquer dúvida, só deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês com o maior amor e carinho. Um beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!